Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor para os irmãos, aqui é a irmã Raquel Brito, da Dicola Lacomba. Estou aqui para realizar a leitura da sexta-feira juntamente com os irmãos. Nesse domingo estudaremos a lição de número 9. O título da nossa lição diz assim: A Igreja e o Sustento Missionário. O nosso texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, dos versos 6 a 8. O título diz: Contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. Leiamos. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E poderoso é Deus para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, o apóstolo Paulo estava coletando uma oferta de todas as igrejas para os santos pobres de Jerusalém. E a igreja de Corinto havia se comprometido a ajudar. Ficaram entusiasmados com a proposta de Paulo, e isso fez com que outras igrejas se animassem e fizessem o mesmo. O exemplo da igreja de Corinto fez com que os crentes da Macedônia fossem extremamente generosos. A Macedônia estava muito empobrecida, devido a problemas políticos e militares. Por isso Paulo não quis aceitar a oferta, mas eles insistiram para que Paulo aceitassem e ofertaram muito mais do que parecia que podiam dar. Agora Paulo estava escrevendo aos Coríntios, porque havia se passado um ano e os irmãos haviam desanimado. E Paulo agora dá o exemplo dos macedônios. Eles foram incentivados através dos irmãos de Corinto. E agora Paulo usa esse exemplo para animá-los. Não basta prometer, temos que cumprir. No ato da promessa, estavam animados, decididos, mas agora aquele entusiasmo desaparecera. Bom, irmãos, nesse texto nós podemos destacar 3 pontos muito importantes. O primeiro, o coração voluntário para ajudar. No primeiro momento, houve no coração dos irmãos de Corinto o desejo real e nobre de ajudar os irmãos que estavam precisando. Segundo, o poder de influência que temos. O cristão, ele tem um enorme poder de influência. Podemos influenciar positivamente ou negativamente, ou seja, nunca somos neutros. Por isso, devemos sempre dar bons exemplos para que possamos estimular outras pessoas positivamente. Terceiro, como cristãos, temos que cumprir nossas promessas. Passado ali o tempo, aquele entusiasmo morrera e agora os irmãos estavam desanimados. Então Paulo ele começa a falar a respeito da oferta, começa a falar a respeito da semeadura nesse texto que nós lemos. E Paulo diz assim: quem semeia pouco, pouco colherá. É o princípio da proporção. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar de beber será descedentado. No livro de Isaías, no capítulo 58, o verso 10 diz assim: e se derramares a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então nas trevas nascerá a tua luz, e a tua escuridão será como o meio-dia. Bom, irmãos, aqui está se falando a respeito do princípio da proporção. E Paulo continua. Ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O apóstolo está falando de voluntariedade, de amor. Não se trata de barganha, doar pelas bênçãos, pelo que pode receber em troca ou por obrigação, mas pelo que a minha alma tem vontade. Vontade de abençoar, de doar, de suprir a necessidade do outro. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, ele fala que a obra avançou porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. O nosso coração precisa estar inclinado a ajudar, inclinado a abençoar. Então, irmãos, que o nosso coração ele esteja inclinado para abençoar a obra missionária e para doar para aqueles que estão precisando. Amém?